Boa noite, pessoal. Hoje é dia 2 de março, é quarta-feira de cinzas. Eu estava esses dias pensando quantos carnavais, por mais que eu não brincasse, quantas cinzas eu vivia, sabe? Mesmo sem brincar o carnaval. Porque eu acho que esse nome, eu não sei a origem desse nome, mas é muito interessante esse nome, Quarta-feira de Cinzas. E é sempre importante que depois de um carnaval, ou qualquer coisa que a gente faça, não fique só as cinzas, né? Esses dias a gente participou de um retiro com a Koen Hiroshi, né? O Zendô Brasil. E a gente percebe o quanto o Zen é austero. A gente percebe quando a gente faz práticas diárias, né, com intensidade, a gente percebe o poder do Zazen. Isso é muito importante. O Zazen, ele é muito poderoso. O Zazen, ele é poderoso e também é muito saboroso. Agora, só sente o poder e o sabor do Zazen quem realmente pratica. Se você pratica 1 minuto, você vai saber pouco. Se você pratica 2, talvez um pouco mais. Agora, se você pratica com determinação, você vai sentir o sabor do Zazen. Você vai sentir o poder do Zazen. E por conta da pandemia, fazia tempo que eu tinha feito um retiro, né, assim, em grupo. Foi online, mas Romeu San e Sozen, eles tiveram momentos aqui de prática também. E é incrível. Só realmente participando para a gente saber como que é. Mas é curioso porque às vezes a gente tem essa impressão, sabe? Que a prática do zazen, ela acalma, quando a gente faz isso periodicamente, acalma a nossa base, as nossas emoções, os nossos pensamentos. Quando você intensifica a prática. Essa é a minha vivência, né? E primeiro chega uma hora que todo o diálogo, que toda a conversa que a nossa mente tem com ela mesma diminui. Não tem um blá, 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 né, o tempo inteiro. Diminui. Para não dizer que cessa. Quando acabou o primeiro dia, que eu me deitei, não tinha esse diálogo. Não tinha esse blá, blá, blá. Era apenas uma pessoa que, sem o peso forte da sua identidade, estava prestes a dormir, sem como será o amanhã.
como é que foi hoje? Sem grandes não, sem nenhuma questão filosófica, sem nenhum questionamento. Apenas um ser humano indo dormir. E como isso é bonito, como isso é significativo. Isso é um pouco do poder e do sabor do zazen. Que a gente intensifica isso nos retiros. O zazen, ele, portanto, faz com que essa nossa base, essa nossa estrutura complexa, parece que adormece um pouco e quando diminui o fluxo de pensamentos e emoções, era como se a gente subisse numa montanha e começasse a ver as coisas como as coisas são. Diferente de quando a gente está naquele fluxo mental, emocional, perturbado pelas ondas, né? E quando a gente sai do retiro, os nossos ouvidos estão aflorados, o nosso paladar está diferente. Quando a gente vai se relacionar com as pessoas, a gente percebe, elas percebem que a gente está um pouco diferente e a gente percebe que essas estruturas elas silenciaram um pouquinho e fica mais difícil do outro te capturar, do outro falar aquilo que tu não gostas e tu cair, porque você está satisfeito com as coisas. E dizer que está satisfeito com as coisas não quer dizer que a gente não vai ligar para o mundo, né? Não. Se estamos bem, se todos estão bem, é mais fácil de resolver os problemas que surgem, que estão postos. Possivelmente evitaremos muitos conflitos se realmente estivéssemos bem. Não estaríamos ameaçando, soltando bombas, mísseis, aterrorizando as pessoas, fazendo conquistas territoriais, porque a gente subiria na montanha e veria as coisas como as coisas são. E essa é a impressão que eu tenho, sabe? Quando a gente vê uma situação tão triste quanto essa que tem ocorrido envolvendo a Rússia e a Ucrânia, e a possibilidade de um conflito maior, porque os países eles estão se segurando, as potências estão se segurando para quê? Para evitar realmente um conflito maior. Porque se entra uma outra potência bélica, a tragédia está feita. Eles não ficaram, talvez, nem um dia em silêncio. Talvez eles não viram que as pessoas todas, inclusive eles próprios, procuram felicidade. O Buda dizia muito isso. Todas as pessoas, todos os seres procuram se associar à felicidade e se livrar do sofrimento. Isso é uma frase muito forte. Até as loucuras que a gente faz no nosso dia a dia tem um pouco desse objetivo. Tentar escapar do sofrimento e acessar a felicidade.
Mas enquanto a gente não vê o outro, e aí o outro, entre aspas, também está no mesmo processo que eu, procurando ser feliz, procurando se libertar do sofrimento. Enquanto a gente não vê isso, a gente vai ver o outro como sendo o outro, talvez um concorrente, né? Então, o Zen, ele tem essa característica, às vezes, né, de momentos muito austeros, esses momentos de prática intensa. E é justamente essa prática intensa que faz com que essa mente dual, corriqueira, ela canse e cesse por determinados momentos. Porque quando ela cansar e cessar, a gente vai ver que o que importa é tomar água, é tomar chá, é dar uma palavra amigável, é se relacionar com o aspecto mais profundo das pessoas. Isso é muito interessante. No dia a dia, a gente se relaciona com as funções que as pessoas exercem. Com o professor, com o estudante, com o coordenador, com o médico, com o enfermeiro, com o arquiteto, com o design. A gente não consegue ver, às vezes, quem está por trás daquela função. Às vezes ficam só os cadáveres. Hoje faz exatamente uma semana que eu estava dando aula e uma aluna perguntou, professor, mas o senhor não vai falar sobre Rússia e Ucrânia? Já fazia 15 dias que eu estava falando sobre esse assunto. Aí eu disse, eu já falei sobre isso. Eu vou tentar arrumar um tempo no meu conteúdo extenso, que era inclusive sobre um outro assunto, para poder falar. Mas eu lhe pergunto, onde você estava? Você faltou? Ela disse, não, eu não faltei. Aí eu perguntei a ela, então estava só o seu cadáver. Que a nossa vida não seja só o cadáver, que corpo e mente estejam juntos o tempo inteiro, para a gente poder praticar. E quando a gente fala praticar, a prática não é apenas sentado. A prática pode ser a forma que a gente fala, o que a gente fala, o silêncio, um olhar. Agora é preciso que a gente conheça esse fluxo mental, emocional, que perturba a nossa mente, que perturba o nosso mar. Por isso que os momentos de calmaria, eles são importantes, que é para a gente se familiarizar com outros estados mentais, com outros estados emocionais. Porque se a gente for depender apenas da condicionalidade, apenas das coisas externas, a gente vai ter grandes problemas. Que a gente possa subir na montanha e olhar as coisas como as coisas são. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.